Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 8 da nossa série de estudos. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Se você não viu a primeira parte, vou deixar o link aqui na descrição. O tema do vídeo é Deus verdadeiro, Deus falso. E a gente vai compará-los, assim como a gente fez na primeira parte. Continuando as características do verdadeiro Deus. A gente sabe que o verdadeiro Deus, ele nunca foi visto, ele não faz acepção de pessoas, ele é sempiterno, que vive para sempre, que dura para sempre, é contínuo, eterno, infinito. Ele é amoroso, ele nos trouxe o amor de Pai. Ele nos ensinou a amar através de Jesus. Ele também é imutável, que não está sujeito à mudança. Ele é perene, constante, imutável. Ou seja, Deus não se altera. Ele é o mesmo hoje, amanhã e sempre. Ele não é como a gente, que uma hora tá feliz, outra hora tá triste, outra hora tá com raiva, outra hora tá amando. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É só você olhar para Jesus. Jesus nunca mudou. Quando ele estava sofrendo, ele amava. Quando ele estava sendo chicoteado, ele nos amava. Não importava a situação, Jesus nunca mudou a sua personalidade. Ele nunca se contradizeu. Ele sempre manteve a coerência. Esse é o principal ponto de Deus, coerência. Não existe contradição no verdadeiro Deus. Então vamos lá. A gente sabe que Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Mas Jeová foi visto diversas vezes. Jeová ditou pessoalmente os 10 mandamentos, como diz Moisés em Deuteronômio 4, do 10 ao 14. Pessoalmente, ou seja, ele apareceu para Moisés. Lá em Êxodo 24, versículo 9 ao 11, o povo viu Jeová. O povo, muitas pessoas. Lá em Gênesis 18, 1 até o 7, Abraão viu Jeová. Isaías viu Jeová. Lá em Isaías 6, 1, 3 e 5. Porém, Paulo afirma que nenhum homem jamais viu Deus e nem pode ver. 1 Timóteo 6, 16. É claro que Paulo estava revelando que aquele que Abraão e os outros viram não se tratava do Pai, mas de um usurpador. Jesus, palavras de Jesus, também afirmou que o seu povo nunca viu e nem ouviu a Deus, em João 5,37. Continuando as próximas características. Sabemos que o verdadeiro Deus, ele não faz acepção de pessoas. Como vimos no primeiro vídeo do canal, acepção de pessoas é
ter mais afinidade com certas pessoas do que com outras. Eu gosto de você porque você é branco, eu gosto de você porque você é preto. Não, Deus ama a todos igualmente. Porém, Jeová, ele só tinha uma família. Ele fez acepção de pessoas. És povo santo a Jeová teu Deus, e Jeová te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o povo próprio. Deuteronômio 14:2. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Amós, capítulo 3, versículo 2. Paulo, para esclarecer que Jeová não é o Pai, diz o seguinte: por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios, capítulo 3, do 14 ao 15. Jeová, ele faz acepção de pessoas. Desde o início, ele sempre fez. Ele escolheu Israel para ser o seu povo. Ele era Deus de Israel. Qualquer outra nação que ameaçasse Israel, ele matava. Além de matar as outras nações, ele matava o seu próprio povo. Mas o tema dessa característica é que ele faz acepção de pessoas. Ele não era Deus do Egito. Ele não escolheu ser Deus do Egito. Ele não escolheu ser Deus da Grécia, de Roma. Não. Ele escolheu Israel. Próxima característica. Sabemos que Deus é amor. Deus nos trouxe o amor de Pai. Ele tem com a gente um amor incompreensível. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Lá em Romanos também, capítulo 5, versículo 8. Essa é a principal característica do verdadeiro Deus. E sabemos que Deus também é imutável, que não está sujeito a mudar. Ele é permanente, ele é constante, imutável. Ou seja, Deus nunca muda. Suas características são fixas. Sua personalidade é a mesma sempre. Ou seja, juntando amor e imutabilidade, Deus é amor eterno. Fora as outras características, que é onisciência, onipresença, onipotência, acepção de pessoas. Deus sempre vai ser o mesmo. Em Deus não tem mudança e nem variação. Lá em Tiago 3:10 até o 15, diz o seguinte: prestem bem atenção. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento.
mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Este tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Ou seja, resumindo o que o texto quis dizer que da mesma fonte não se pode ter o bem e o mal. Não se pode gerar água doce e salgada. Esse tipo de sabedoria não é uma sabedoria divina, espiritual. Como diz no texto, fontes que geram água doce e amarga são de procedência demoníaca. Está escrito. Só vocês conferirem na sua Bíblia. Agora, continuando, a gente vai lá em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Jeová, faço todas essas coisas. Jeová declara abertamente que ele é uma fonte de água doce e amarga, assim confirmando mais uma vez de que ele é um ser maligno, como vimos lá no texto de Tiago. Ele é uma fonte de coisas boas e ruins. Ao contrário do verdadeiro Deus, que é somente fonte de coisas boas. E mais uma curiosidade, reparem bem este detalhe. Quando se trata de coisas boas, Jeová ele apenas dá forma, ou seja, ele modela, ele usa aquela coisa boa que já existe. Eu formo a luz, eu dou forma à luz. Mas as trevas ele cria. Ele forma a paz. Ele faz a paz. Mas o mal ele cria. Já repararam isso? Concluindo, Jeová é o criador do mal, como ele mesmo disse. Ele é o criador da guerra, como ele mesmo disse. Ele é o criador das trevas, como ele disse. Jeová, a fonte do bem e do mal. Nem precisa de Satanás, né? Se ele faz o bem e ele faz o mal, para que Satanás? Ele é os dois em um só. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, viu o sofrimento do povo nas mãos desse Deus maligno e desceu em forma humana. Desceu como Jesus, trazendo a verdade
para nos salvar das garras do usurpador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo lê isso, mas nem entende o que essa frase quis dizer. Quando você conhece o produto original, você não vai ser enganado pelo produto falso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso discipulado. Esse foi o último vídeo do discipulado. Agradeço a todos que participaram até aqui. Eu espero que reflitam, tirem suas próprias conclusões. Eu não sou dono da verdade, porém eu tenho essa visão. Na minha cabeça, Jesus veio nos salvar de um Deus maligno. Um ser maligno que se passava por Deus. É como se Deus fosse o dono de uma empresa e Jeová fosse um gerente. Aí os funcionários chegam lá no gerente e falam: quem é o dono da empresa? Os funcionários não conhecem o dono, só conhecem o gerente. Aí o gerente vai lá e fala: o dono sou eu. Os funcionários vão falar o quê? Vão duvidar? Como que vão duvidar se não conhecem o dono? Vão acreditar e tomar aquilo como verdade. Porém, era apenas um usurpador. Muito obrigado. Fiquem com Deus.